A física é a ciência que busca compreender e descrever os fenômenos naturais que ocorrem no universo. Desde os tempos antigos, os seres humanos se perguntam sobre a origem e a estrutura da matéria, a natureza da luz, o movimento dos corpos, a gravidade, o calor, a eletricidade, o magnetismo, entre outros aspectos da realidade. Ao longo da história, diversas teorias e leis foram formuladas para explicar esses fenômenos, baseadas em observações, experimentos e cálculos matemáticos. A física clássica é o conjunto de teorias que foram desenvolvidas entre os séculos XVI e XIX, por grandes nomes como Galileu Galilei, Isaac Newton, James Clerk Maxwell e outros. A física clássica abrange os ramos da mecânica, da termodinâmica, da óptica e do eletromagnetismo. Essas teorias foram capazes de descrever com sucesso muitos fenômenos que ocorrem no mundo macroscópico, isto é, na escala dos objetos que podemos ver e manipular. No entanto, no final do século XIX e início do século XX, surgiram novos problemas e desafios que a física clássica não conseguia resolver ou prever. Por exemplo, como explicar a radiação emitida por um corpo aquecido ou o efeito fotoelétrico, que consiste na emissão de elétrons por um metal iluminado? Como explicar a estrutura do átomo e seus componentes e o comportamento das partículas subatômicas, como os elétrons, os prótons e os nêutrons? Para responder a essas questões, foi necessário criar uma nova física, uma física moderna, que levasse em conta os fenômenos que ocorrem no mundo microscópico, isto é, na escala dos átomos e das partículas. Essa nova física é a física quântica, também chamada de teoria quântica ou mecânica quântica. A física quântica é o ramo da física que estuda os fenômenos que ocorrem em escalas muito pequenas, como átomos e partículas subatômicas. A física quântica surgiu no final do século XX, quando a física clássica não foi mais capaz de explicar alguns problemas, como a radiação de corpo negro e o efeito fotoelétrico. A física quântica é uma das mais fascinantes e revolucionárias áreas da ciência. Ela nos revela um mundo estranho e surpreendente, onde as coisas não são como parecem. Nesse mundo, as partículas podem se comportar como ondas e vice-versa, podem estar em dois lugares ao mesmo tempo ou mudar de estado instantaneamente, podem se influenciar à distância sem nenhum contato físico. Podem existir em superposição de estados até serem observadas e até mesmo escapar de buracos negros ou viajar no tempo. A física quântica é também uma das mais importantes e influentes áreas da ciência. Ela nos permite compreender melhor a natureza da matéria e da energia, desenvolver novas tecnologias e aplicações que transformam nosso cotidiano, explorar novos campos de conhecimento e de pesquisa que ampliam nossos horizontes e questionar nossas crenças e paradigmas sobre a realidade. Neste artigo, vamos conhecer um pouco mais sobre essa incrível área da ciência e entender como funciona o mundo quântico. Veremos como surgiu a física quântica e quais foram seus principais pensadores e descobertas e quais são os conceitos e princípios fundamentais. Para entender melhor a física quântica, veremos alguns dos principais conceitos e princípios que a fundamentam, além de alguns exemplos de experimentos e aplicações que ilustram esses conceitos e princípios. Quantização da energia. Esse conceito foi introduzido por Max Planck, considerado o pai da física quântica. Ele propôs que a energia não é contínua, mas sim discreta, ou seja, existem unidades mínimas chamadas de quanta. Cada quantum de energia é proporcional à frequência da radiação eletromagnética que o transporta. A constante de proporcionalidade é chamada de constante de Planck e tem um valor muito pequeno. Esse conceito permitiu explicar o fenômeno da radiação de corpo negro, que consiste na emissão de radiação por um corpo aquecido. A física clássica não conseguia prever o espectro de cores dessa radiação, mas a física quântica sim. Dualidade onda-partícula. Esse conceito foi desenvolvido por Albert Einstein e Louis de Broglie. Ele afirma que a luz e as demais radiações eletromagnéticas podem se comportar tanto como ondas quanto como partículas, dependendo do experimento realizado. Da mesma forma, as partículas materiais, como os elétrons, podem se comportar tanto como partículas quanto como ondas, dependendo do experimento realizado. Esse conceito permitiu explicar o efeito fotoelétrico, que consiste na emissão de elétrons por um metal iluminado. Princípio da incerteza. Esse princípio foi formulado por Werner Heisenberg.
Ele estabelece que não é possível medir simultaneamente e com precisão absoluta duas grandezas complementares de uma partícula, como sua posição e sua velocidade, ou sua energia e seu tempo. Quanto mais precisa for a medida de uma grandeza, mais imprecisa será a medida da outra grandeza. Isso significa que há uma limitação fundamental na nossa capacidade de conhecer o estado de uma partícula. Esse princípio mostra que a física quântica não é determinística, mas sim probabilística. Função de onda. Esse conceito foi introduzido por Erwin Schrödinger. Ele representa a descrição matemática do estado quântico de uma partícula ou de um sistema de partículas. A função de onda contém toda a informação possível sobre a partícula ou sistema, mas não permite prever com certeza os resultados das medidas das grandezas físicas. Em vez disso, ela permite calcular as probabilidades desses resultados. A função de onda pode ser interpretada como uma amplitude de probabilidade ou como uma densidade de probabilidade. Colapso da função de onda. Esse conceito está relacionado com o ato de observação de uma partícula ou de um sistema quântico. Antes da observação, a partícula ou sistema está em um estado de superposição, ou seja, em uma combinação linear de vários estados possíveis. Ao ser observada, a partícula ou sistema assume um único estado definido, correspondente ao resultado da medida realizada. Esse processo é chamado de colapso da função de onda, pois implica uma redução abrupta das possibilidades para uma única realidade. Entrelaçamento quântico. Esse conceito se refere à propriedade que duas ou mais partículas têm de compartilhar um mesmo estado quântico, mesmo que estejam separadas no espaço. Isso significa que as partículas entrelaçadas estão correlacionadas entre si e que qualquer alteração em uma delas afeta instantaneamente as outras, independentemente da distância que as separa. Esse fenômeno é chamado de não-localidade quântica e viola o princípio da causalidade clássica. Gato de Schrödinger. Esse conceito é uma experiência mental proposta por Erwin Schrödinger para ilustrar o paradoxo da superposição e do colapso da função de onda. Ele consiste em imaginar um gato dentro de uma caixa fechada, junto com um frasco de veneno e um dispositivo que pode quebrar o frasco se detectar o decaimento de um átomo radioativo. Segundo a física quântica, o átomo radioativo está em um estado de superposição, ou seja, ele pode estar tanto decaído quanto não decaído ao mesmo tempo. Isso implica que o dispositivo pode estar tanto ativado quanto desativado ao mesmo tempo. E isso implica que o gato pode estar tanto vivo quanto morto ao mesmo tempo. Somente ao abrir a caixa e observar o gato, o estado quântico do átomo, do dispositivo e do gato se define, e o gato passa a estar vivo ou morto. Buraco negro. Esse conceito se refere a uma região do espaço-tempo onde a gravidade é tão forte que nada pode escapar dela, nem mesmo a luz. Os buracos negros são formados pelo colapso gravitacional de estrelas muito massivas. Eles têm uma superfície limite chamada de horizonte de eventos, que marca o ponto sem retorno para qualquer objeto que se aproxime dele. Os buracos negros são objetos extremos que desafiam as leis da física clássica e da física quântica. Por exemplo, eles violam o princípio da conservação da informação, pois tudo o que cai dentro deles é perdido para sempre. No entanto, segundo a teoria da radiação de Hawking, os buracos negros podem emitir partículas quânticas e evaporar lentamente. Viagem no tempo. Esse conceito se refere à possibilidade de alterar a ordem temporal dos eventos ou de se deslocar entre diferentes pontos do tempo. A viagem no tempo é um tema recorrente na ficção científica e na filosofia, mas também tem implicações na física. Segundo a teoria da relatividade especial de Einstein, o tempo não é absoluto, mas depende do referencial e da velocidade do observador. Isso significa que dois observadores em movimento relativo podem discordar sobre a simultaneidade e a duração dos eventos. Isso implica que a viagem no tempo para o futuro é possível, pois um observador que viaja a uma velocidade próxima à da luz envelhece mais devagar do que um observador em repouso. Já a viagem no tempo para o passado é mais controversa, pois envolve paradoxos lógicos e causais. No entanto, segundo algumas soluções da teoria da relatividade geral de Einstein, existem objetos hipotéticos chamados de buracos de minhoca que poderiam conectar dois pontos distantes do espaço-tempo e permitir a viagem no tempo para o passado. Esses são apenas alguns dos conceitos e princípios da física quântica que nos mostram como o mundo quântico é diferente e fascinante.
Mas a física quântica não é apenas uma teoria abstrata e especulativa. Ela também tem aplicações práticas e tecnológicas que afetam nosso cotidiano e nosso futuro. Neste artigo, vimos o que é a física quântica e como ela surgiu para explicar os fenômenos que ocorrem no mundo microscópico. Vimos também alguns dos principais conceitos e princípios que fundamentam essa teoria, como a quantização da energia, a dualidade onda-partícula, o princípio da incerteza, a função de onda, o colapso da função de onda, o entrelaçamento quântico, o gato de Schrödinger, o buraco negro e a viagem no tempo. Vimos que a física quântica nos revela um mundo estranho e surpreendente, onde as coisas não são como parecem. Vimos também que a física quântica é uma das mais importantes e influentes áreas da ciência, pois nos permite compreender melhor a natureza da matéria e da energia, desenvolver novas tecnologias e aplicações, explorar novos campos de conhecimento e de pesquisa e questionar nossas crenças e paradigmas sobre a realidade. A física quântica é uma área da ciência que ainda está em constante evolução e que apresenta muitos desafios e questões em aberto. Por exemplo, como conciliar a física quântica com a teoria da relatividade geral? Como interpretar o significado físico da função de onda e do colapso da função de onda? Como resolver os paradoxos e as inconsistências da viagem no tempo? Como testar experimentalmente as previsões da física quântica em escalas extremas? Essas são algumas das questões que estimulam os físicos teóricos e experimentais a buscar novas respostas e novas descobertas. A física quântica é uma área da ciência que nos convida a ampliar nossa visão de mundo e a expandir nossa imaginação. Ela nos mostra que o universo é muito mais complexo e maravilhoso do que podemos perceber com nossos sentidos, que há muito mais para aprender e para se maravilhar e que a ciência é uma aventura sem fim. Diretório de Conteúdo inteligente para pessoas inteligentes.